Compreendeu. Porque naquele momento lhe veio uma vontade de contar a ela que queria ser sacerdote, que queria seguir aquela vocação, que sentia o chamado de Deus. Só a sua mãe teria a coragem de contar isso. E ela está na sua frente. Ele fala: Tu sabe que eu quero ser padre? Que bom, fez ela. O rosto de Pirulito se iluminou. Olhou para Dora, falou com a voz exaltada: Tu pensa que eu mereço? Deus é bom, mas também sabe castigar. Por quê? Havia espanto na pergunta de Dora. Tu não vê que a vida da gente é cheia de pecado? Todo dia. A culpa não é da gente, esclareceu Dora. A gente não tem ninguém. Mas agora Pirulito tinha a ela. A sua mãe. Riu satisfeito. Padre José Pedro também já disse isso. É capaz. Riu mais, ela sorriu também animando. É capaz de que um dia eu seja padre. Tu vais ser, sim. Tu quer esse Deus menino pra tu? Perguntou ele de repente. Era como um filho que levasse parte da sua guloseima para sua mãe, que lhe dera o níquel para que comprasse. E Dora aceitou, como uma mãe aceita parte da guloseima do filho querido para que este fique satisfeito. Professor via a mãe de Pirulito, que não sabia como era, como fora. Mas havia ali no lugar de Dora. Sentiu inveja da felicidade de Pirulito. Encontraram Pedro Bala estendido na areia. O chefe dos capitães da areia não entrará para o trapiche nesta noite. Ficará espiando a lua, deitado na quentura boa da areia. A chuva tinha cessado e vento que corna agora era morno. Professor deitou. Também, Dora sentou entre os dois. Pedro Bala espiou pelo canto dos olhos, puxou o boné mais para a cara. Dora disse voltada para ele: Tu ontem foi bom comigo e meu irmão. Tu devia ir embora, respondeu Bala. Ela não disse nada, mas ficou triste. Professor então falou: Não, Bala. É como uma mãe. Como uma mãe, sim. Para todos. Repetia. É como uma mãe. Como uma mãe. Pedro Bala olhou os dois. Suspendeu o boné, sentou na areia. Mas Dora olhava. Com carinho. Para ele. Para ele era tudo, e esposa, irmã e mãe. Sorriu confuso para Dora. Pensei que fosse ser uma tentação para todos. Ela fez que não, ele continuou. Depois podiam aproveitar uma hora que a gente não estava. Riram. Professor repetiu mais uma vez. Não. É como uma mãezinha. Tu pode ficar, disse Pedro Bala, e Dora sorriu para ele, era o seu herói, uma figura que ela nunca tinha imaginado, mas que um dia haveria de imaginar. Amava-o como a um filho sem carinho, um irmão corajoso, um amado tão belo como não havia outro. Mas professor viu os sorrisos dos dois. E disse ainda uma vez com voz sombria: É como mãe. Dora, irmã e noiva. Como o vestido dificultava seus movimentos e como ela queria ser totalmente um dos capitães da areia, o trocou por umas calças que deram a Brandão numa casa da cidade alta. As calças tinham ficado enormes para o negrinho, ele então as ofereceu a Dora. Também estavam grandes para ela, teve que as cortar nas pernas para que dessem. Amarrou com cordão, seguindo o exemplo de todos, o vestido servia de blusa. Se não fosse a cabeleira loira e os seios nascentes, todos a poderiam tomar como um menino, um dos capitães da areia. No dia em que, vestida como um garoto, ela apareceu na frente de Pedro Bala, o menino começou a rir. Chegou a se enrolar no chão de tanto rir. Por fim conseguiu dizer: Tu tá gozada. Ela ficou triste,
Pedro Bala parou de rir. Não tá direito que vocês me dê de comer todo dia. Agora eu tomo parte no que vocês fizer. O assombro dele não teve limites. Tu quer dizer? Ela olhava calma, esperando que ele concluísse a frase. Que vai andar com a gente pela rua, batendo coisas. Isso mesmo, sua voz estava cheia de resolução. Tu endoidou. Dizia com voz soturna, porque, para ele, ela também não era mãe. Também para o professor ela era amada. Não sei por quê. Tu não tá vendo que tu não pode? Que isso não é coisa pra menina. Isso é coisa pra homem. Como se vocês fosse tudo uns homão. É tudo uns menino. Pedro Bala procurou o que responder. Mas a gente veste calça, não é saia. Eu também e mostrava as calças. De momento ele não encontrou nada que dizer. Olhou para ela e pensativo, já não. Tinha vontade de rir. Depois de algum tempo falou. Se a polícia pegar a gente não tem nada. Mas se pegar tu? É igual. Te metem no orfanato. Tu nem sabe o que é. Tem nada, não. Eu agora vou com vocês. Ele encolheu os ombros num gesto de quem não tinha nada com aquilo. Havia avisado. Mas ela bem sabia que ele estava preocupado. Por isso ainda disse. Tu vai ver como eu vou ser igual a qualquer um. Tu já viu uma mulher fazer o que um homem faz? Tu não aguenta um empurrão. Posso fazer outras coisas. Pedro Bala se conformou. No fundo gostava da atitude dela, se bem tivesse medo dos resultados. Andava com eles pelas ruas, igual a um dos capitães da areia. Já não achava a cidade inimiga. Agora amava também, aprendia a andar nos becos, nas ladeiras, a pongar nos bondes, nos automóveis em disparada. Era ágil como o mais ágil. Andava sempre com Pedro Bala, João Grande professor. João Grande não a largava, era como uma sombra de Dora, e se babava de satisfação quando ela o chamava com sua voz amiga de meu irmão. O negro a seguia como um cachorro e se dedicara totalmente a ela. Vivia num assombro das qualidades de Dora. Quase a achava tão valente como Pedro Bala. Dizia o professor num espanto. É valente como um homem. Professor preferia que não fosse assim. Sonhava com um olhar de carinho dos olhos da Dora. Mas não daquele carinho maternal que ela tinha para os menores e para os mais tristes, volta seca, pirulito. Tampouco um olhar fraternal, como os que ela lançava a João Grande, a sem pernas, a gato, a ele mesmo. Queria um daqueles olhares plenos de amor que ela lançava a Pedro Bala quando o via na carreira, fugindo da polícia ou de um homem que dizia na porta de uma loja: ladrão! Ladrão! Me furtaram! Daqueles olhares ela só tinha para Pedro Bala, e este nem reparava. Professor ouve os elogios de João Grande, mas não sorri. Pedro Bala naquela noite chegou no trapiche com um olho inchado e o lábio roxo, sangrando. Topara com Ezequiel, chefe de outro grupo de meninos mendigos e ladrões, grupo muito menor que o dos capitães da areia e muito mais sem ordem. Ezequiel vinha com uns 3 do grupo. Inclusive um que fora expulso dos capitães da areia por ter sido pegado furtando um companheiro. Pedro Bala tinha ido deixar Doris e Fuinha no pé da ladeira do Tabuão para que eles fossem para o trapiche. João Grande tinha um serviço a fazer e não pudera ir com Dora. Pedro Bala pensou em ir com ela, em não deixá-la sozinha no areal. Mas como ainda não caíra a noite, não havia perigo de um negro dar em cima dela. Demais ele tinha que ir receber uns cobres da mão de Gonzales do 14.
Dinheiro que era devido a uma batida que o grupo fizera nos objetos de ouro de um árabe rico. Enquanto andava para o 14, Pedro Bala pensava em Dora. No cabelo loiro que caía. No pescoço, nos olhares dela. Era bonita, era igual a uma noiva. Noiva. Nem podia pensar nisso. Não queria que os outros do grupo se sentissem com direito de pensar em safadezas com ela. E se ele dissesse a Dora que ela era como uma noiva para ele? Outro poderia se julgar no direito de também dizer. E então não haveria mais lei nem direito entre os capitães da areia. Pedro Bala se recorda de que é o chefe. Vai tão distraído que quase esbarra com Ezequiel. Estão os quatro parados diante dele. Ezequiel é um mulato alto, fuma uma ponta de charuto. Pedro Bala fica parado. Também, esperando. Ezequiel cospe. Não vê onde pisa. Agora anda cego? O que é que tu quer? O menino que fora dos capitães da areia pergunta. Como vão aqueles frescos? Tu ainda se lembra da surra que apanhou lá? Tu ainda deve guardar a marca. O menino rende os dentes, quer avançar. Mas Ezequiel faz um gesto com a mão e avisa a Pedro Bala. Um dia destes vou fazer uma visita a vocês. Uma visita? Pergunta Bala desconfiado. Diz que agora vocês têm uma putinha lá pra todo mundo. Dobre a língua, filho da mãe. Com o soco Ezequiel rolou. Mas os outros três já estavam em cima de Pedro Bala. Ezequiel meteu o pé na cara de Bala. O que for, dos capitães da areia gritou. Segura ele bem e meteu um soco na boca de Pedro. Ezequiel deu 2 pontapés na cara de Bala. Fique sabendo que sou teu patrão. 4. Começou a xingar Pedro Bala, mas um soco calou. O guarda vinha marchando para eles, debandaram. Pedro Bala apanhou o boné, as lágrimas de raiva desciam junto com o sangue. Estendeu a mão fechada para o lado, por onde Ezequiel e os seus haviam desaparecido. O guarda falou. Desaperta, corneta. Dá-o fora antes que lhe leve pro xilindró. Pedro Bala cuspiu puro sangue. Desceu a ladeira devagar, nem pensou em ir buscar o dinheiro de Gonzales. Descia resmungando consigo mesmo, só são homem 4 contra 1. E pensava vinganças. Entrou no trapiche, Dora estava sozinha com o irmão, que dormia. Os últimos raios do sol entravam pelo teto, dando uma estranha claridade ao casarão. Dora o viu entrar e andou para ele. Segurou os cobres. Mas enxergou o olho inchado de Pedro, o beiço partido. Que foi, meu irmão? Ezequiel mais 3. Só são homem de 4 para cima. Fez isso em tu? Foi 4. Assim mesmo porque me pegaram desprevenido. Eu caí na besteira de pensar que Ezequiel vinha só. Era 4. Ela o sentou, foi ao canto de pirulito, trouxe água. Com um pedaço de pano limpou as feridas dele. Pedro arquitetava plano de vingança. Ela apoiou. A gente acaba com eles desta vez. Pedro riu. Tu vai também? Se vou. Agora limpava os lábios dele, estava curvada na sua frente, seu rosto bem próximo do de Bala, os cabelos loiros misturados com os dele. Por que foi a briga? Por nada. Diga. Ele disse umas coisas. Foi por causa de mim, não foi? Ele abanou a cabeça afirmando. Então ela chegou os lábios para junto dos de Pedro. Bala os beijou e depois fugiu. Ele saiu correndo atrás dela, mas ela se escondia, não se deixava pegar. Aos poucos foram chegando os outros. Ela de longe sorna para Pedro Bala. Não havia nenhuma malícia no seu sorriso.
Mas seu olhar era diferente do olhar de irmã que lançava aos outros. Era um doce olhar de noiva, ingênua e tímida. Talvez mesmo não soubessem que era amor. Apesar de não ser noite de lua, havia um romântico romance no casarão colonial. Ela sorria e baixava os olhos, por vezes piscava com um olho porque pensava que isto era namorar. E seu coração batia rápido quando olhava. Não sabia que isso era amor. Por fim a lua veio. Estendeu sua luz amarela no trapiche. Pedro Bala se deitou na areia e mesmo de olhos fechados via Dora. Sentiu quando ela chegou e deitou a seu lado. Disse: Tu agora é minha noiva. Um dia a gente se casa. Continuou de olhos fechados. Ela disse baixinho: Tu é meu noivo. Mesmo não sabendo que era amor, sentiam que era bom. Quando Sem-Pernas e João Grande chegaram, Pedro Bala se levantou da areia e reuniu os chefes. Foram para junto da vela do professor. Dora veio também e sentou entre João Grande e Boa-Vida. O malandro acendeu um cigarro, falou para Dora: Tô aprendendo tocar uma samba porreta. E tô cavando um violão, irmã. Tu tá tocando batuta mesmo, mano. É um tal de sucesso nas festas. Pedro Bala interrompeu a conversa. Olhavam para o lábio dele, o olho inchado. Ele narrou o caso. 4 contra 1. Precisa de uma lição, falou Sem-Pernas rindo. Eu não vou com aquele cara. Formaram um plano de batalha. E pelo meio da noite saíram uns 30. O grupo de Ezequiel dormia para as bandas do Porto da Lenha, nuns barcos virados e na ponte. Dora foi junto a Pedro Bala e levava uma navalha também. Sem-Pernas disse: Até parece Rosa Palmeirão. Nunca houvera mulher tão valente como Rosa Palmeirão. Derem 6 soldados de uma vez. Todo marítimo sabe o seu ABC no cais da Bahia. Por isso Dora gosta da comparação e sorri. Obrigado, mano. Irmão. É uma palavra boa e amiga. Se acostumaram a chamá-la de irmã. Ela também os trata de mano, de irmão. Para os menores é como uma mãezinha, igual a uma mãezinha. Cuida deles. Para os mais velhos é como uma irmã que diz palavras boas e brinca inocentemente com eles e com eles passa os perigos da vida aventurosa que levam. Mas nenhum sabe que para Pedro Bala ela é a noiva. Nem mesmo o professor sabe. E dentro do seu coração o professor também a chama de noiva. O cachorro que o Sem-Pernas arranjou vai latindo. Volta seca imita o latir de um cachorro, todos riem. João Grande assovia um samba. Boa-Vida começa a cantá-lo. Em voz alta. A mulata me abandonou. Vão alegres. Levam navalhas e punhais nas calças. Mas só o sacarão se os outros puxarem. Porque os meninos abandonados também têm uma lei e uma moral, um sentido de dignidade humana. De repente João Grande grita: É ali. Com a algazarra que fazem, Ezequiel sai de sob um barco. Quem vem lá? Os capitães da areia, que não engole desaforo, respondeu Pedro Bala. E arrancaram para cima dos outros. A volta foi um triunfo. Apesar do Sem-Pernas ter um talho e Barandão vir quase nos braços de tanta pancada, um grandão do grupo de Ezequiel o surrar até que volta seca o rebentou, voltavam todo alegres, comentando a vitória. Os que tinham ficado no trapiche deram vivas. Ainda demoraram muito conversando, comentando. Falavam na coragem de Dora, que brigara igual a um menino. Igual a um homem. Dizia João Grande.
Era como uma irmã, exatamente igual a uma irmã. Igual a uma noiva, exatamente igual a uma noiva, pensava Pedro Bala, estendido na areia. A lua amarelava o areal, as estrelas se refletiam no mar azul da Bahia. Ela veio, deitou ao lado dele. E começaram a falar de coisas tolas. Igual a uma noiva. Não se beijaram, não se abraçaram, o sexo não o chamava naquele momento. Só de leve o loiro cabelo dela tocava em Pedro Bala. Tu tem um cabelo bonito, disse ele. Ela riu, olhou o cabelo dele. O teu também. Riram os dois e logo foi uma gargalhada. Era um hábito dos capitães da areia. Ela começou a contar coisas do morro, histórias dos vizinhos, ele relembrava fatos da vida agitada do grupo. Vim pra rua com 5 anos. Menor que teu irmão. Riam inocentemente, felizes de estarem um ao lado do outro. Depois o sono veio. Estavam separados, Pedro tomou a mão dela, segurou. Dormiram como 2 irmãos. Reformatório. O Jornal da Tarde trouxe a notícia em grandes títulos. Uma manchete ia de lado a lado na primeira página. Preso o chefe dos capitães da areia. Depois vinham os títulos que estavam em cima de um clichê, onde se viam Pedro Bala, Dora, João Grande, sem pernas e gato cercados de guardas e investigadores. Uma menina no grupo, a sua história, recolhida a um orfanato, o chefe dos capitães da areia é filho de um grevista, os outros conseguem fugir, o reformatório endireitará, nos afirma o diretor. Sob o clichê vinha esta legenda, e após ser batida esta chapa o chefe dos Peraltas armou uma discussão e um barulho que deu lugar a que os demais moleques presos pudessem fugir. O chefe é o que está marcado contra a cruz e ao seu lado vê-se Dora. A nova gigolete dos moleques baianos. Vinha a notícia. Ontem a polícia baiana lavrou um tento. Conseguiu prender o chefe do grupo de menores delinquentes conhecidos pelo nome de capitães da areia. Por mais de uma vez este jornal tratou do problema dos menores que viviam nas ruas e da cidade, dedicados ao furto. Por várias vezes também noticiamos os assaltos levados a efeito por este mesmo grupo. Realmente a cidade vivia sob o temor constante destes meninos, que ninguém sabia onde moravam, cujo chefe ninguém conhecia. Há alguns meses tivemos ocasião de publicar cartas do doutor-chefe de polícia, do doutor-juiz de menores e do diretor do reformatório baiano sobre este problema. Todos eles prometiam incentivar a campanha contra os menores delinquentes e em particular contra os capitães da areia. Esta campanha tão meritória deu os seus primeiros frutos ontem com a prisão do chefe desta malta e de vários do grupo, inclusive uma menina. Infelizmente, devido a uma sagaz burla de Pedro Bala, o chefe, os demais conseguiram escapar de entre as mãos dos guardas. Em todo caso, a polícia já conseguiu muito prendendo o chefe. E a romântica inspiradora dos roubos, e Dora, uma figura interessantíssima de menor delinquente. Feitos estes comentários, narremos os fatos. A tentativa de furto. Ontem, às últimas horas da tarde, 5 meninos e uma menina penetraram no palacete do Dr. Alcebiades Menezes, na ladeira de São Bento. Foram, porém, pressentidos pelo filho do dono da casa, estudante de medicina, que deixou que eles penetrassem num quarto, onde os trancou. Chamou então os guardas e investigadores, a quem os entregou. A reportagem do Jornal da Tarde, informada do fato, partiu para a casa do doutor Alcebiades. Lá chegando, encontrou os menores que eram levados à chefia de polícia. Pedimos então para tirar um retrato do grupo e a polícia muito gentilmente consentiu. Pois no momento em que o fotógrafo acabava de fazer funcionar o
Magnésio e bater a chapa, Pedro Bala, o temível chefe dos capitães da areia. Facilitou-a evasão. Pondo em prática uma agilidade incomum, Pedro Bala se livrou dos braços do investigador que o segurava e com um golpe de capoeira o derrubou. No entanto, não fugiu. É claro que os demais guardas e investigadores se precipitaram em cima dele para impedir a sua fuga. Só então foi possível compreender o plano do chefe dos capitães da areia, pois este gritou para os companheiros presos: "Arriba, pessoal! Um único guarda ficará a tomar conta dos outros", e um deles, muito ágil, o derrubou. Também com um golpe de capoeira. E desabaram para a ladeira da montanha. Na polícia. Na chefia de polícia quisemos ouvir Pedro Bala. Mas ele nada nos disse, como tampouco quis declarar às autoridades o lugar onde dormiam e guardavam seus furtos os capitães da areia. Só declarou seu nome, disse que era filho de um antigo grevista que foi morto num mitin na célebre greve das docas de 191. Que não tinha ninguém no mundo. Quanto a Dora, é filha de uma lavadeira que morreu de varíola quando da epidemia que alastrou a cidade. Não faz senão 4 meses que está entre os capitães da areia, mas já tomou parte em muitos assaltos. E parece ter uma grande honra nisso. Noivos. Dora declarou à nossa reportagem que era noiva de Pedro Bala e que iam se casar. É uma menina ainda ingênua, mais digna de piedade que de castigo. Fala no seu noivado com maior das ingenuidades. Não tem mais de 14 anos, enquanto Pedro Bala anda pelos seus 16. Dora foi levada ao orfanato Nossa Senhora da Piedade. Neste santo ambiente não tardará a esquecer Pedro Bala, o romântico noivo bandido, e a sua vida criminosa entre os capitães da areia. Quanto a Pedro Bala, será recolhido ao reformatório de menores logo que a polícia consiga que ele declare qual o local onde se esconde o grupo. A polícia tem grandes esperanças de consegui-lo ainda hoje. Ouvindo o diretor no reformatório. O diretor do reformatório baiano de menores abandonados e delinquentes é um velho amigo do Jornal da Tarde. Certa vez uma reportagem nossa desfez um círculo de calúnias jogada contra aquele estabelecimento de educação e seu diretor. Hoje ele se achava na polícia esperando poder levar consigo o menor Pedro Bala. A uma pergunta nossa, respondeu: ele se regenerará. Veja o título da casa que dirijo, Reformatório. Ele se reformará. E a outra pergunta nossa, sorriu: fugir? Não é fácil fugir do reformatório. Posso lhe garantir que não o fará. Professor, à noite, leu a notícia para todos. Sem Pernas disse: ele já tá no reformatório. Eu vi quando saiu da polícia. E ela no orfanato, completou João Grande. A gente livra eles, afirmou o professor. Depois virou-se para o Sem Pernas. Até Pedro Bala chegar tu fica como chefe, Sem Pernas. João Grande estendeu os braços para os outros, falou: gentes, até Bala voltar Sem Pernas é o chefe. Sem Pernas disse, ele ficou para livrar a gente. É preciso que a gente livre ele. Não direito? Todos estavam decididos. Quando levaram para aquela sala, Pedro Bala calculava o que o esperava. Não veio nenhum guarda. Vieram 2 soldados de polícia, um investigador, o diretor do reformatório. Fecharam a sala. O investigador disse numa voz risonha: agora os jornalistas já foram, moleque. Tu agora vai dizer que sabe, queira ou não. Queira. O diretor do reformatório riu. Ora, se diz. O investigador perguntou: onde é que vocês dormem? Pedro Bala olhou com ódio. Se tá pensando que eu vou dizer
Se vai. Pode esperar deitado. Virou as costas. O investigador fez um sinal para os soldados. Pedro Bala assentiu. 2 chicotadas de uma vez. E o pé do investigador na sua cara. Rolou no chão. Xingando. Ainda não vai dizer? Perguntou o diretor do reformatório. Isso é só o começo. Não foi tudo o que Pedro Bala disse. Agora davam-lhe de todos os lados. Chibatadas, socos, pontapés. O diretor do reformatório levantou-se, sentou-lhe o pé. Pedro Bala caiu do outro lado da sala. Nem se levantou. Os soldados vibraram os chicotes. Ele via João Grande, professor. Volta seca, sem pernas, o gato. Todos dependiam dele. A segurança de todos.